Muito bom dia, pessoal. Quinta-feira hoje, o Espírito Santo, selo e garantia. Nós temos aqui estudado Efésios 1, do verso 13 a 14, e nós já conhecemos algumas das muitas bênçãos espirituais com as quais Deus nos abençoou a partir das regiões celestes. Já falamos sobre eleição, adoção, já falamos sobre redenção, perdão, unidade, herança e hoje nós veremos as bênçãos com as quais Deus tem nos abençoado através da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Nos versos 13 e 14 de Efésios 1, nós lemos o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Observe que ao falar sobre o Espírito Santo, Paulo aqui nesses dois versos que lemos, usa duas metáforas para falar sobre a terceira pessoa da divindade. A primeira que ele usa é selo e a segunda é garantia. E o que significam essas expressões ou figuras de linguagem que o apóstolo emprega ao falar sobre o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo como sendo um selo. Nos tempos antigos, lembra que os selos eles eram usados para várias funções, para autenticar leis, decretos dos reis naquela ocasião. Também os selos, eles eram usados para validar a excelência ou a quantidade do conteúdo de um recipiente. Os selos também eram usados para testemunhar algumas transações comerciais e também eles usavam selos para selar cartas, contratos, testamentos, documentos em geral. Portanto, o selo tinha um valor muito específico. Eu diria que o selo era o que conferia garantia, era o que conferia autoridade, confiabilidade àquele documento, àquela lei, àquele contrato, o que quer que fosse. Então, quando uma lei ela via selada com o selo do rei daquele território, então naturalmente ela ganhava um peso maior porque uma autoridade foi conferida a ela mediante aquele selo. Agora veja, Paulo nos diz que o Espírito Santo ele é o selo com o qual Cristo Jesus tem nos selado, perdoe-me aqui a redundância, mas é através do Espírito Santo que nós somos então selados para a promessa. E o que isso quer dizer? Como assim o Espírito Santo é um selo, pastor? Na verdade, é através da habitação, da presença do Espírito Santo em nossa vida que Cristo autentica toda a sua obra em nosso favor. Então, qual é a autenticação, a autoridade, a garantia, o nível de confiabilidade que há em tudo que Jesus realizou por nós? A garantia é o Espírito Santo. Com a garantia de que aquilo que Deus realizou em Cristo foi validado, foi aceito, foi eficaz para a nossa redenção. É o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse que se ele não fosse para o céu, o Espírito Santo não poderia vir? E o que isso significava? Que Jesus era necessário que ele morresse e ressuscitasse e depois voltasse para o céu, e somente depois de todo esse processo que ocorreu na Páscoa é que aconteceria a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Então repare que o Pentecoste, que simbolizava a vinda do Espírito Santo, sua plenitude, ele era precedido pela Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo e mais tarde a sua ascensão. Então, antes que Deus nos concedesse o Espírito Santo, era necessário que Cristo realizasse a sua obra, que já falamos aqui nos dias anteriores dessa semana que tem se passado. Agora veja, depois que Cristo ele consuma a sua obra, qual é o selo que ele impõe sobre nós como garantia, certeza de que de fato nós fomos salvos por ele? O selo é o Espírito Santo. Todos aqueles que têm o Espírito Santo são aqueles que receberam a graça de Jesus em seus corações e por ela foram perdoados e transformados. Agora, Paulo também usa a expressão garantia.
E esse termo garantia que ele usa aí no verso 14 diz respeito a uma situação que acontecia antigamente, em que quando alguém fazia ali um contrato de um pagamento, a pessoa ela adiantava o pagamento com uma parcela adiantada. Sabe quando você vai alugar uma casa e você dá 3 meses de aluguel adiantado como uma garantia para você reservar aquela residência e para que o locatário ele possa de fato, né, ali verificar que há, né, confiança, seriedade no contrato, que você realmente quer aquela casa, ele pode confiar que você vai pagar direitinho, vai assumir responsabilidade, vai ficar com a casa e tal. Pois é, então essa garantia é como se fosse uma certeza que é dada de antemão, né? É uma primeira parcela que é paga como uma garantia ali, uma autenticação de que de fato aquilo que foi combinado vai acontecer. Então, Paulo nos lembra que o Espírito Santo, ele é uma garantia também de Cristo da nossa herança até o dia da redenção. E por que o Espírito Santo é uma garantia? Porque, veja, nós ainda não recebemos a nossa herança. É verdade que Jesus já nos adquiriu esta herança, já ofertou a nós esta herança, mas nós não temos ainda usufruído dela. Então, que certeza eu posso ter de que realmente esta herança é minha? A garantia que foi dada, esta primeira parcela que foi paga, sabe? A garantia que é o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo hoje significa que um dia todos nós iremos usufruir de toda a plenitude das bênçãos celestiais que Deus tem nos abençoado em Cristo Jesus. É a certeza, a garantia de que nossa vida está selada para o dia da promessa e que naquele dia nós vamos receber tudo que Deus nos prometeu através de Cristo, principalmente esta herança que é a nossa redenção eterna e a nossa vida eterna com Jesus nas regiões celestiais. E é por isso que o Espírito Santo, ele é o penhor, o selo, a garantia da promessa e da obra de redenção de Deus em nosso favor. Que alegria é saber que o Espírito Santo, ele nos sela para aquele dia e é a nossa certeza, é a nossa garantia, o nosso álibi de que no dia final da história desse mundo, nós vamos estar com Jesus. Se você é feliz por ter o Espírito Santo, ore comigo nesse momento. Pai querido, obrigado por nos conceder o Espírito Santo como o penhor da nossa salvação. É Ele que nos sela para a promessa e nos dá toda a confiança e garantia de que em Cristo nós um dia usufruiremos de toda a herança que Ele já conquistou por nós da cruz do Calvário. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Deus te abençoe e amanhã temos mais um encontro, não se esqueça, eu espero você.